só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. É um momento de pausa e reflexão. Acho que todos já tivemos isso em nossas vidas, né? Naquele momento assim que vira o ano e você pensa assim, o que eu quero para o ano que vem? O que eu quero alcançar, atingir de objetivo e de meta para o próximo ano, né? A gente fala promessas velhas de ano novo, porque a gente tende a fazer várias e não cumprir. E aqui foi engraçado porque semana passada o Vinícius elencou umas prioridades deles aqui, né? Umas metas dele aqui. E ele falou, eu queria aprender o idioma. Não consegui. Queria emagrecer. Não consegui. Mas ele e o André não falaram que eles queriam ter mais cabelo. Também não conseguiram, né? Mas essas promessas, algumas dependem de nós. Outras, a gente tem de contar com uma ajudinha. E para todas elas, a gente precisa do amor de Deus, a ajuda de Deus em nossas vidas. Para todas essas promessas, todos esses objetivos. E a nossa série de janeiro, ela justamente em janeiro, para a gente ter isso como foco para o ano, é assim, e agora? Decisões que não podem ser deixadas para depois. Então, semana passada nós falamos de decida crescer na fé, né? E hoje nós vamos falar assim, decida ajudar. Esse decida ajudar poderia caber aqui várias palavras, vários assim, decida amar, decida servir, decida partilhar, decida compartilhar, mas a gente colocou uma palavra assim, decida ajudar, para ser bem direto mesmo, direto ao foco, porque a gente entende que quando você ama uma pessoa, como nós leremos daqui a pouco, você não consegue deixar de ajudá-la. Mas às vezes isso parece que o amor pode ficar num campo assim um pouco teórico para nós, assim, eu amo fulano, tudo bem, mas eu não dou um passo em direção a ele, eu não o ajudo. Então a gente quer assim, decida ajudar, para ser bem pontual e objetivo mesmo. Nisso eu vou pedir para o Fernando projetar para nós ali, na verdade vai ser um áudio, tá, gente? Um áudio de uma historinha muito bacana para a gente começar essa palavra, esse culto, e a gente faz uma oração e inicia com a palavra. Fernando, solta para nós, por favor. Um copo de leite. Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos e tinha fome. Decidiu que pediria comida na próxima casa. Porém, quando uma jovem lhe abriu a porta, em vez de comida, pediu um copo de água. Mas como o jovem parecia faminto, ela lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou: "Quanto lhe devo?" "Não me deve nada", respondeu ela. Então ele disse: "Pois eu te agradeço de todo o coração." Quando aquele rapaz que se chamava Howard Kelly saiu daquela casa, não só sentiu-se mais forte fisicamente, como também sua fé em Deus se fortaleceu. Ele já estava decidido a se render e deixar tudo. O tempo passou e anos depois, aquela jovem mulher ficou doente de uma enfermidade rara. Os médicos da sua cidade não conseguiram ajudá-la, e por isso teve que ir para um hospital na cidade grande, onde chamaram um especialista para examiná-la. Chamaram então o Dr. Howard Kelly. Quando o médico soube o nome da cidade de onde a paciente viera, uma luz encheu seus olhos. Imediatamente foi ver a paciente e reconheceu-a. Passou então a dedicar atenção especial a ela. Depois de uma demorada luta pela vida daquela mulher, ganhou a batalha. Então o Dr. Kelly pediu à administração do hospital que lhe enviasse a fatura total de gastos que ela teve. Escreveu algo e mandou entregá-la no quarto daquela paciente. Ela sabia que seria uma conta muito alta e que levaria muito tempo para pagar. E ao abrir a fatura, algo lhe chamou a atenção.
pois estava escrito: totalmente pago há muitos anos com um copo de leite, assinado Dr. Howard Kelly. Lágrimas de alegria correram dos olhos daquela mulher e seu coração feliz orou assim: te agradeço, meu Deus, porque o teu amor é manifesto na vida daquele que faz bem ao próximo. Na vida daqueles que são filhos de Deus, nada acontece por acaso. O que você faz hoje fará diferença na sua vida amanhã. Legal, né? Mas o legal dessa história, e eu quero aqui fazer um pequeno parênteses, não é que eu vou vender aqui assim, gente. Ajude alguém porque depois você pode ser ajudado. Ou ajude alguém para que depois você possa ser ajudado. Não. O desfecho dessa história poderia ser outro. O Dr. Kelly talvez nunca mais visse essa paciente. Nunca mais na vida. Se encontrassem. Ou ainda que se encontrasse, ele olhasse, essa é aquela senhora que me ajudou. Mas eu não vou ajudá-la. Então, se Deus não tocasse no coração dele, e aqui o legal desse áudio, dessa história, é a oração que a senhora faz. Senhor, te agradeço, porque o teu amor é manifesto na vida daqueles que fazem bem ao próximo. É o amor de Deus que nos move a isso. É o amor de Deus que nos move a fazer as coisas boas, porque todas as coisas boas foram de antemão feitas por Deus para que nós a praticássemos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse amor de Deus que nos contagia, nos impele e nos motiva a ajudar o próximo. Vamos lá? Fazer uma oração para a gente iniciar e a gente começa com a leitura da palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Mais uma vez oramos aqui em Tua presença, Pai, para que este servo que fala seja usado, seja grandemente usado, que o Senhor possa tocar os corações e mentes das pessoas aqui presentes, das pessoas que nos acompanham em casa, porque a minha palavra é vazia, Pai, meu coração também é impuro, eu sou pecador, o Senhor me conhece, Pai, mas usa-me, Pai, usa-me neste momento, como o Senhor vem usando esses que fazem o bem ao próximo, Pai. Nos abençoe nesta próxima hora, em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3. Vai ficar projetado ali, mas eu até indico que vocês também, quem tem, acesse a sua Bíblia no celular, quem trouxe em meio físico também leia, porque pode ser que eu esteja ali projetando uma versão diferente, alguma palavrinha trocada. Então é sempre interessante a gente conferir e ler junto. Nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3, os versículos 16 e 18. Sarinha. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Nisto conhecemos o que é o amor. E nesse nisto quer dizer o que vai vir depois. Nisto conhecemos o que é o amor. E como que conhecemos o que é o amor? Porque Jesus, Deus, deu a sua vida por nós. Como o Pedrinho leu, quando nós ainda éramos pecadores, Jesus veio ao mundo, ele era um Deus trino, ele era um Deus relacional com o Pai, ele não estava lá no céu sozinho, triste, entediado, pensando, o que eu vou fazer da vida? Acho que eu vou lá na terra ver esse pessoal lá, o que eles estão aprontando, eu vou lá descer com eles um pouquinho. Não, Deus vivia em harmonia, em perfeita harmonia, em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando o pecado entra no mundo, por meio do pecado original de Adão e Eva, quando a serpente tenta os dois no paraíso, Deus tinha criado o homem para viver com ele no paraíso em perfeita harmonia, tanto que Deus ia diariamente ali visitá-los, conversavam, estavam ali em comunhão. Mas quando o pecado entra no mundo e a serpente engana Eva e o Adão e fazem o casal comer o fruto da árvore do bem e do mal, o pecado entra no mundo. E uma vez o pecado entrando no mundo, toda a natureza humana ficou caída, ficou corrompida. O pecado passou de geração após geração. Tanto que logo nos primeiros filhos de Adão e Eva, a gente tem um homicídio.
A gente podia pensar, nossa, né, olha como é que começou. Adão e Eva pecaram, romperam com o Senhor, os 2 filhos, um já mata o outro, esse negócio aí não vai terminar bem. E talvez não terminasse muito bem mesmo, se não fosse o plano perfeito de Deus para que ele promovesse a nossa salvação. E qual que foi essa salvação? Como o Vinícius falou na semana passada, Jesus, de invisível, espiritual, se materializa num corpo, nasce da mulher e entra na história. Entra no mundo, leva uma vida reta, perfeita, sem pecados. Aí vocês vão falar, sim, ele era Deus? Não, mas ele era homem também. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele apanhou, ele foi tentado, ele foi escarnecido, ele foi provado de todas as formas. No início ele já foi tentado 40 dias pelo diabo, pelo Satanás no deserto, e não caiu. O diabo tentou ele querendo dar pão, querendo que ele tentasse a Deus, provocasse a Deus, pulando do precipício, e depois dizendo que daria todo esse mundo terreno para ele. E Jesus venceu. Então Jesus entra na história, vence o pecado, morre por nós, e dessa forma nós conhecemos o amor. Esse amor de Cristo que vem e dá a sua vida por nós. E depois o texto continua falando assim, olha, como pode você vendo um irmão, você tendo bens, tendo materiais, e você vê um irmão em necessidade e você não ajuda? Como que pode o amor de Deus estar em você? Se você tem com o que ajudar, tem meios e você não ajuda? E aí João fala, olha filhinhos, não amem apenas de boca, de palavra, amem de verdade, em atitude, em coração. E eu quero fazer 3 reflexões com vocês nesta manhã sobre esse texto, aprofundando um pouco mais o texto, ilustrando com algumas histórias bíblicas. A gente poderia trazer aqui histórias nossas, mas eu quero trazer história bíblica. O primeiro ponto que a gente pode extrair desse texto é o amor libertador. Como que acontece esse amor libertador, Vlad? Eu vou trazer para vocês a historinha de Zaqueu. Para quem já está na comunidade há um certo tempo, é uma história bem conhecida, tranquila, mas para quem não está, ela conta uma história mais ou menos assim, ó. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Publicano, gente, era o cobrador de impostos da época. Então era aquele camarada como se fosse a Receita Federal vindo bater na sua porta, cobrar o seu imposto, tá? Cobrar o seu tributo. Só que Zaqueu não era só mais um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E essa classe de pessoas, os publicanos, os cobradores de impostos, eles tinham um prestígio social muito alto, muito elevado, porque eles tinham bens, eles tinham riquezas, eles tinham meios materiais, porque eles cobravam os tributos. Certamente que havia desvios, como a gente vai ver no texto, isso não sou eu falando, fica ali induzido, e eles detinham prestígio social porque eram ricos. Só que detinham esse status social elevado entre eles. Agora, entre o povo, não. Entre o povo era diferente, porque o povo falava que eles eram pecadores, publicanos, e não era bem visto pelo povo. Agora, imagine você assim, ó. Você chega... E eles eram a representação do Estado na época, porque eles falavam a lei. Klebs, o cara chega na tua porta lá assim, ó. Klebs, paga o imposto do mês. Ah, quanto que é? São 10 moedas. Mas mês passado foi 8, mas agora são 10. Sou eu que estou falando. Você vai pagar ou quer ser preso? Ou eu vou tirar tuas posses e propriedades? Então era dessa forma que acontecia. Por isso que eles não eram bem vistos pela sociedade. E aí Zaqueu, escutando que Jesus ia passar pelo caminho que estava ali, Jesus estava indo para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, e ele era muito baixinho, pequenininho. Então ele vê uma árvore assim, ele fala assim, eu vou subir nessa árvore para ver o mestre, para ver Jesus. Olha a fé desse homem. E ele sobe na árvore. E aí Jesus vem vindo com a comitiva dele, passando num lado, e lá na frente está Zaqueu. Eles nem tinham se visto. Aí Jesus para e olha assim, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E quando Jesus falava, vou ficar na sua casa, não era sozinho. Ele tinha os discípulos, tinha um monte de gente, não era fácil. Imagina aquele parente que chega sem avisar. Você já fala assim, ih, meu Deus, eu vou ter que pôr água no feijão, né? Agora, você imagina chegar 12, 20, 30. Gente, não era fácil. E Jesus chegou e falou, Zaqueu, vou ficar na sua casa. E aí a multidão, os fariseus, começaram a falar, como que pode? Esse que disse que é o mestre vai ficar na casa de um pecador? Vai se hospedar na casa de um pecador? Vai comer e beber com eles? Partilhar da mesa, do pão?
E aí Zaqueu, ouvindo isso, né, ele levanta e fala assim, Jesus, darei metade de meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui, roubei, furtei, peguei alguma coisa, darei 4 vezes mais. Gente, olha o desprendimento que esse Zaqueu teve. Zaqueu, sendo um homem que amava esse mundo, mais do que tudo, ele amava o dinheiro. Ele amava acumular bens, acumular materiais. Para quê? Porque ele acreditava que a sua segurança estava nesse mundo. Porque tendo dinheiro, eu vou ter uma casa boa, uma casa confortável, uma refeição gostosa, eu vou ter empregados, eu vou ter médicos para cuidar de mim quando eu estiver doente. Então fazia sentido. E tem gente que ainda pensa que acumular riquezas, bens, é a forma de você se manter salvo nesse mundo. Infelizmente não, gente. O rico, quem tem riqueza, também morre. E que se morre afastado de Deus, é a pior coisa do mundo, porque que miserável. Aqui é uma vida pequena, temporária, 60, 70, 80 anos. E a eternidade? Como fica depois a sua alma? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito daquele que crê em Cristo Jesus é a vida eterna com Deus no paraíso. É isso que Paulo fala em Romanos 6, 23. Zaqueu não podia amar a 2 senhores ao mesmo tempo. Senão ele amaria um e ia desprezar o outro. E ele até então, até aquele momento, ele amava o dinheiro, posse, acumular, riqueza. A partir daquele momento, gente, ele falou, isso para mim já não vale mais nada. Agora eu encontrei a salvação. Eu encontrei o autor da vida. Eu encontrei Jesus, aquele que vai me libertar, que vai salvar a minha alma. Eu vou morrer, é certo. O corpo é falível. A gente mal nasce e começa a morrer. Mas o meu espírito vai estar com Jesus. Por isso que Jesus, no versículo 9 e 10, fala assim, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem é filho de Abraão. Jesus veio para libertar, para buscar o que estava perdido. Em outra passagem ele fala assim, olha, não são os sãos, os sadios que precisam de médicos, são os doentes. Zaqueu estava doente, estava com o seu coração doente. Ele amava o dinheiro, amava o vil metal. E quando Jesus o encontra, chama pelo nome e fica na casa dele, sem ele nem ter visto Jesus, ele se rende aos pés do Criador. E esse é o amor libertador, é o amor que liberta o seu ser, eu, que nos liberta dos nossos pecados. E nós somos libertos e lavados pelo sangue de Jesus, que tem poder de libertar. Esse é o amor libertador, é o amor que começa dentro de nós. E aí, avançando, a gente tem que o amor generoso, relacional. Por que eu estou colocando assim? Gente, não tem como a gente falar assim, ó, vai lá e faça o bem ao próximo. Como que você quer? Aqui não deve ter ninguém assim, né? Que foi adolescente ou ainda é adolescente, que quer mudar o mundo sem arrumar a sua própria casa. Sem arrumar a sua cama. Quer mudar o mundo, quer mudar todas as estruturas e a mãe chega assim e fala, vai lá arrumar a sua cama. Já arrumou a sua cama? Então por isso que esse amor primeiro nos liberta, tem de vir de dentro e depois ele foca no próximo. Ele é o amor generoso, ele é o amor relacional, é o amor social. E aqui eu trago para nós uma reflexão também que está lá em Tiago, capítulo 2. E Tiago fala assim, olha, o que adianta se um vizinho teu, um próximo, um colega fala assim, Vlad, eu estou sem ter o que vestir e sem ter o que comer. Ah, é? Então tá bom. Vá embora, coma e aqueça-se até se fartar. Tá bom? Tchau. Não adianta. Não adianta de nada. Não adianta você falar nessa hora. O que a pessoa quer é roupa, agasalho, comida e alimento. Então esse é o amor generoso, é o amor relacional. Esse é o amor que a gente, uma vez liberto do nosso pecado, a gente deve ser estimulado, instigado a ajudar o próximo, a se conectar com o próximo. E aqui por isso que é o tema da nossa pregação, ajudar. Por isso que podia ser amor, servir, partilhar, compartilhar, porque
a gente pensa assim, não, mas Vlad, quer saber? Eu não preciso do outro para viver. Não, eu sou uma pessoa independente, eu sou autocentrada. E aí essas pessoas têm aquele sentimento de olhar para o próprio umbigo e falar assim, eu não preciso do próximo, eu dependo só de mim. Ah, é? Mas olha que legal, o Paulinho, nosso parceiro da Igreja do Boa Vista, falou uma frase assim que é maravilhosa, gente. O umbigo, a pessoa autocentrada, a pessoa em si mesmada, que olha para o próprio umbigo, é a maior contradição que tem. O umbigo é o perfeito exemplo de que a gente precisa e necessita do outro para viver. Porque é por meio do umbigo que o feto, durante toda a gestação, né, Karine? Marissa, nos 9 meses de gestação, é por meio do umbigo que o feto recebe comida, oxigênio e toda a vida. Então não há como a gente viver sozinho. O poeta já fala, Tom Jobim fala assim, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Então a gente precisa do próximo, a gente precisa se relacionar com o próximo. E aqui eu chamo a atenção também ao que Jesus fez. Jesus, ele, no que é imputado como seu primeiro milagre, ele estava em Canaã, numa festa, num casamento, aquela festona bonita, tudo maravilha acontecendo, de repente a mãe dele chega e fala assim, Jesus, acabou o vinho. E a festa ainda tinha muitas horas para acontecer, e acaba o vinho no meio da festa. Era sinal de vergonha, não tinha como. É como você ir na casa de uma pessoa hoje assim e falar, vamos comer, vamos assim, aí um tira a comida e acabou. Né? Lá acabou o vinho. Era algo mais importante da festa, o que animava a festa. E Jesus pega assim, tá bom. Ó, vem cá, enche esses talhos de água até a borda e traz aqui. Agora vai e leve ao maître para ele experimentar. E ele transformou a água em vinho. Né? Outra passagem, os discípulos estavam andando com Jesus pregando, aquela multidão atrás dele, mais de 5.000 homens, e aí os discípulos falam assim, Jesus, esse povo está aqui há um tempão atrás da gente, manda eles embora. Estão aí, todo moribundo, manda esse povo embora e vamos descansar um pouco. Jesus fala, eles estão famintos. Se eu mandar eles embora, eles vão cair pela estrada. Eles vão perecer. Eles estão precisando. Tá, e o que nós temos? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Pois bem, traga para mim. Jesus dá graças, parte o pão, os peixinhos, mandou todo mundo se sentar, alimentou todos, homens, mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus não foi egoísta. Jesus ele não pensou nele. O que nós temos aí? 5 pães, 2 peixinhos? Então vamos comer nós aqui escondidinho, porque isso mal dá para a gente. E esse era o pensamento dos discípulos. Senhor, o que nós temos aqui mal dá para nós. Só que eles estavam com o autor da vida, aquele que tira o pecado do mundo, e não tinham percebido isso ainda. Lá no casamento, Jesus podia ter ficado quieto. Mas e a festa? Como que ia continuar aquilo? Então Jesus se preocupou com o próximo. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus veio na Terra, além de falar, além de instruir em teoria os discípulos, ele mostrou na prática como é que se faz. Ele não foi egoísta. Ele não fugiu. Ele tinha o poder para fazer e fez. Como ele nos deu esse poder, nos deu essa aptidão, esses meios. Vlad, mas a situação da pandemia está difícil, ficou complicada, eu perdi o emprego. Realmente, eu sei, muita gente passou por dificuldade, é normal, algum momento da vida a gente ser ajudado, ajudar em outro. Mas você tem dons e talentos. Vinícius elencou aqui, semana passada, rapidinho, alguns serviços da nossa igreja, assessoria jurídica da graça. Os advogados não pegaram dinheiro e deram para as pessoas para arrumar. Eles vieram aqui com o que eles sabiam fazer, né, o processo, o direito, e tentaram ajudar algumas pessoas em nome de Deus. O professor de jiu-jitsu veio aqui, além de passar o jiu-jitsu para a molecada, para a criança, para os adolescentes, passando ensinamentos junto da aula, o artesanato. A Ivete, com essas mãos maravilhosas que fazem pães e bolachas e cookies deliciosos, vem às quartas-feiras aqui, já começa na terça, né, Ivete? Faz um monte de pão, massa, bolo, e fica na frente ali uma mesinha à disposição. São os nossos dons, nossos talentos, nossos recursos. A gente tem de ajudar o próximo. A gente tem de fazer como Jesus fez,
olhar para o próximo e partilhar, né? Não ser egoísta. Porque somente dessa forma a gente vai ver que o amor de Jesus está em nós, né? Isso é cumprir com o seu mandamento. E cumprindo em mandamento, falando nisso, eu já parto para o terceiro ponto da nossa reflexão, que é o amor obediente. Vocês acharam que estava difícil até aqui? Agora que vai começar. Esse amor obediente, lá em João, capítulo 13, 34 e 35, Jesus está com os discípulos. A essa altura, Judas já tinha saído fazer o que ele ia fazer, que era trair Jesus. Estava tomando a última ceia e eles estavam conversando e Jesus fala assim para eles, um novo mandamento deixo para vocês. E qual que é, Jesus? Que vocês amem uns aos outros como eu os amei. E como que Jesus nos amou? Jesus nos amou até o fim. Jesus nos amou até a sua morte. E morte de cruz, gente. Jesus, quando estava sendo levado, um pouco antes de ser levado, ele chegou no Getsemane para orar, deixou ali Pedro, João e Tiago, vocês fiquem vigiando aqui que eu vou ali orar, tá bom? E ele chegou e falou, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não o que eu quero, Pai. Ele orou 3 vezes dessa forma. Então Jesus foi obediente, esse é o amor obediente, que é o mandamento. Jesus podia sair dali, né? Como aquele ladrão Jesus está entre os ladrões na cruz, e um ladrão fala assim, por que você não é Deus? Por que você não tira nós daqui junto com você? Vamos embora, vamos fugir. Mas esse era o plano de Deus. Jesus tinha de obedecer o plano de Deus para que a história fizesse sentido, para que o pecado saísse do mundo, para que nós fôssemos lavados pelo seu sangue na cruz. Né? É como João fala em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é um mandamento, essa é uma obediência, esse é um mandamento fraternal, a gente deve amar a todos como nós mesmos. Aí você pode perguntar, Vlad, você não conhece minha família, você não sabe como que é minha esposa, meus irmãos. Eu sei, gente, eu também sou chato, bastante. Tem um colega que trabalha comigo que está aqui hoje, que se vocês perguntarem para ele, ele vai falar. Cuidado com o RH amanhã, hein? Mas assim, todo mundo, nós temos defeitos, todos temos defeitos. Mas assim como só um ferro pode amolar e afiar outro ferro, somente um ser humano, um homem, pode afiar outro homem. A gente precisa andar junto, andar em sociedade, amar a todos. Esse é o amor sublime, esse é o amor característico do Evangelho. Jesus amou a todos quando éramos pecadores, quando estávamos em falha, em débito. A gente estava devendo, a gente era pecador. E se ele não nos amasse, ele não tinha morrido por nós. Porque ainda pode ser que alguém fale assim, por alguém justo, pode ser que vale a pena morrer ou fazer alguma coisa, mas por um injusto, que éramos nós, ninguém ia querer. Somente Jesus. Por isso que ele vem ao mundo e ele morre em nosso lugar. Não foi egoísta. Ele orou para o Pai, mas ele seguiu o seu caminho, foi obediente, seguiu o mandamento de Deus e morreu por nós naquela cruz. Esse é o ponto. E já partindo para uma conclusão, eu queria mostrar para vocês esse amor que nos impele e nos move a ajudar o próximo. Né? Primeiro lá, o amor libertador. A primeira frase do versículo 16 da capítulo 3 de 1 João. E nisto conhecemos o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Né? Então esse amor que nos liberta, ele deve começar de dentro para fora. Ele deve começar limpando o nosso coração. E a gente sabe que para receber perdão a gente também tem que perdoar. A gente tem que conceder perdão para os amigos, é o que está em Mateus 6, a partir do 14. A gente ora e pede para Deus perdoar. E uma vez que Deus nos perdoa, a gente deve aceitar isso
e também conceder perdão ao próximo. Então, assim, Vlad, para eu sair assim na semana, como que eu começo a praticar isso? Como que eu começo a colocar isso em regra na minha vida? Eu quero cantar essa canção com vocês, eu quero cantar que todo dia seja esse o meu amor, o meu viver, para te louvar, para te honrar. E a gente honra a Deus com nossas atitudes, é verdade? Então, como que eu faço? Primeiro, esse amor libertador. Se você ainda não encontrou Jesus, se você ainda está com dúvidas, pode conversar comigo, ao fim, ali com o Klebs, a gente, depois com o Rodrigo, o Vinícius, o André está de férias, mas assim, venha conhecer mais, venha partilhar disso conosco, venha começar a andar com a gente, porque esse amor liberta. Então, primeiro a gente deve começar arrumando a nossa casa, o nosso coração. A gente deve pedir a Deus o perdão, recebê-lo, porque Jesus já morreu por nós, o ato já está feito. A justificação que Paulo fala já aconteceu. Jesus já se pagou, não tem de vir mais um sacrifício de Jesus. A segunda vinda vai ser para o arrebatamento, para levar a gente para o céu, e não para que alguém tenha que morrer de novo em nosso lugar. Isso já está pago. É como cantamos, graças dou, porque morreu por mim naquela cruz. Então comece. A gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E isso começa em casa. Primeiro você deve amar a sua esposa, ser um bom marido, respeitá-la, fazer o que ela gosta. A mulher também deve honrar o seu marido. Depois os seus filhos, se você não tem os seus pais. E aí você sai pelo mundo, você sai para fora. E aí você entra nesse amor generoso. Esse amor generoso que promove a transformação das relações sociais. Esse amor que a gente passa a olhar o próximo, o necessitado, com outros olhos. Com um olho atento, carinhoso de quem quer ajudar. De quem quer fazer como Jesus fez com a multidão, partir o pão, dividir com todo mundo se fartar e sair. Então, a gente deve olhar o próximo com um olhar de misericórdia, de empatia e de compaixão, e de fazer algo por ele, ajudar ele hoje. Né? E a gente pode fazer isso no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso ministério, ser uma pessoa no trabalho que está sempre solícita e disposta a ajudar o outro. Não ser aquele assim que alguém chega para te pedir ajuda e você fala, eu estou ocupado. Eu suspeito que o colega também esteja ocupado, senão ele não tinha vindo te pedir. E que talvez ele não saiba fazer aquilo que ele está perguntando. Então a gente deve parar, gastar esses minutinhos, transformar, que esse amor de Deus seja transformador em nossas vidas. E aí, por fim, vem esse amor obediente, que é o amor fraterno, de fazer isso com todos. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que é difícil, mas a gente deve fazer isso, porque esse é o mandamento que Jesus nos deu, que a gente ame uns aos outros como a nós mesmos. E mais, que isso seja com todo mundo, a ponto de dar a sua vida. E ali é muito interessante que no fim do capítulo 3 da primeira carta de João, ele encerra muito parecido como lá em João 34, 35, que é falando, lê para nós, Sarinha. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então ele fala assim, e este é o seu mandamento. Essa é a ordem que ele nos deu. Que a gente, primeiro, creia no nome de Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus, o nosso Salvador. Crendo nisso, sendo liberto desse pecado, tendo essa libertação espiritual, que a gente passe a amar o próximo como a nós mesmos. E aí nós vamos saber se o amor de Deus está em nós ou não está em nós. Porque fazendo isso, crendo em Deus e amando o próximo como a nós mesmos, saberemos que o amor dele está em nós e nós estamos nele. E é assim que está lá na 1 João 3,17. Olha, se você tem bens materiais, vê o próximo precisando e você não ajuda, como falar que o amor está em você?
Como dizer assim, eu amo fulano, mas não faço nada, não dou um passo em direção a ele, não ajudo ele em nada. Eu não sei se isso é amor. É difícil, mas a gente tem que ter esse amor altruísta de ajudar o próximo. Ajudar, com atitudes mesmo, com ação, é um imperativo. Então fica a reflexão para a gente, que a gente possa fazer isso, experimentar isso em nossas vidas, experimentar isso e praticar em nossas casas, e que a gente possa, dentro dos nossos nichos, dos nossos ambientes, trabalho, estudo, escola, quartel, independente do ambiente que você frequente, que você seja uma pessoa que resplandeça o amor de Deus na sua vida, para que seja um sinal distintivo, assim. Esse é um cristão. O amor de Deus está nele. Este é um luzeiro para o mundo, porque Deus não salva a gente e a gente não acende uma vela, uma candeia e põe embaixo da cadeira. A gente coloca num lugar alto para servir de guia, de farol, de luzeiro. No mais, que o grande amor de Deus esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre, e que a gente possa, cada vez mais, seguir esse exemplo de Jesus, de amar o próximo, de ter esse olhar atento ao próximo e decidir ajudar mesmo, com o que temos, com tudo o que temos e resolvemos compartilhar. Que seja essa a nossa oração, seja o nosso dia a dia, hoje, amanhã, essa semana e sempre. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este dia, por esta palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio na cruz e morreu em nosso lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu o exemplo de como amar o próximo, de como glorificar ao Pai, glorificar a Deus, porque o Senhor veio na terra, mesmo sofrendo, sendo homem, passando necessidades, o Senhor não pecou, Pai. Nos ajude, encha nossos corações com o Teu Santo Espírito, para que a gente possa cada vez mais, Pai, ser parecidos contigo, e que a gente possa cada vez mais crescer em espiritualidade e a gente possa ajudar o próximo, ter esse olhar atento. Obrigado, Senhor, pelo que tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde for. Glória e louvor, sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor, sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido eu vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde for. Oração, Senhor, e recebe glória e louvor, sonda o nosso
coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tem feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor.